Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de eletrodinâmica. Mas, se você caiu direto nesse vídeo, eu aconselho a assistir ao primeiro vídeo dessa lista que está ficando completinha. Mas, se você já assistiu, então vem comigo que eu vou falar hoje sobre resistência elétrica. Bom, há muito tempo atrás, Ohm, que foi a pessoa que estudou essas questões de eletrodinâmica, fez grandes contribuições, ele estava se perguntando por que um tipo de fio tem uma certa resistência elétrica e outro tipo de condutor tem outra resistência elétrica. O que interfere nessa resistência? Bom, vamos ler aqui o que eu trouxe para vocês. Resistência elétrica é a capacidade que tem um objeto de se opor à passagem de corrente elétrica, quando submetido a uma diferença de potencial. Bom, então eu quero que vocês vejam aqui esse fio que eu trouxe para vocês aqui. Aqui tem um corte, numa seção reta circular, com uma área A. Esse fio tem um comprimento L e ele é feito de um determinado material. Beleza? Beleza. Costumeiramente, o que nós mais encontramos de material no nosso dia a dia é o cobre e o alumínio. Mas por que, professor, que normalmente são esses dois tipos de materiais? Porque eles têm o melhor custo-benefício. Ou seja, o cobre e o alumínio são materiais de valor baixo, ou seja, custa pouco dinheiro e tem uma boa capacidade de permitir a passagem de corrente elétrica, tá? Então, por isso que normalmente é encontrado esses dois materiais. Mas são os únicos? Não. Por exemplo, há um certo tempo, nas margens do rio Tietê, a gente sabe aquele rio bem poluído, que ele é quase pastoso, nem líquido mais. Qualquer fio de cobre que eles iam e colocavam lá, em 2 meses já estava corroído e já tinha que substituir toda aquela fiação novamente, Corroía por quê? Devido aos ácidos, que evaporavam do rio Tietê e ia fazendo a corrosão do material. Então, o que os técnicos decidiram? Decidiram colocar um fio de cobre, mas que era revestido por uma fina camada de ouro. Por quê? Porque o ouro, como ele é mais estável, ele não corrói com tanta facilidade. Mas é algo que é caro. E um outro problema que dá, como a gente sabe, existem quadrilhas especializadas em roubar fio. Então, os técnicos iam lá, montavam tudo bonitinho, tudo pronto, vinha a quadrilha à noite, e não eram pessoas desprovidas de conhecimento, não. Eram técnicos mesmo, quadrilha possuía técnicos elétricos, Ia lá, em poucas horas desmontava aquilo tudo e saía com toneladas de fio de ouro para poder vender, Então, roubava, aí chegava no dia seguinte, o quarteirão todo sem luz, ninguém sabia por quê. Olha para cima, cadê os fios? Foram todos roubados. Bom, o que nós conseguimos pensar olhando aqui? Vamos imaginar uma corrente elétrica fluindo por esse fio aqui que eu tenho aqui de comprimento L. Concordam comigo que quanto maior for o fio, maior resistência vai ter para a corrente elétrica passar? Ou seja, a resistência é diretamente proporcional ao tamanho do fio? Quanto menor, menos resistência para a corrente passar. Quanto maior o fio, mais resistência. Imaginem só um fiozinho de 5 centímetros. Para mim lançar uma corrente numa ponta e ela chegar na outra, é coisa assim de um estalar de dedos, não é? Sim. Agora imaginem um fio que eu dou a volta ao mundo. Aí em uma ponta eu jogo uma corrente elétrica. Até essa corrente percorrer todo o fio e voltar lá na outra ponta, vai demandar mais tempo. Ou seja, vai ter uma maior resistência. Dá para a gente fazer essa comparação com um cano d'água.
Imagine um cano d'água pequeno. Eu abro a torneira lá. Até chegar na outra ponta, como é pequeno, vai chegar muito rápido. Então, a resistência para essa água passar de uma ponta a outra vai ser pequenininha, né? Vai ser rápido, não é verdade? Agora, se eu pego um cano grande, um tubo longo, e abro a torneira para chegar até a outra ponta, vai ter uma resistência muito maior. Em contrapartida, nós temos também a espessura, entre aspas, nós chamamos de bitola. A bitola do cabo. Quanto maior for a minha bitola, mais fácil a corrente vai passar. Mais elétrons livres, mais elétrons na camada de valência do átomo vai existir. Ou seja, mais fácil a corrente vai passar de uma ponta a outra. Então, a área da seção, ou seja, a bitola, ela é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto maior for a área, menor vai ser a resistência. Dá para ver isso em um cano também. Imagina eu querer jogar muita água dentro de um cano fininho. Ela vai passar mais facilmente nesse cano fino ou se eu pegar um cano com uma bitola maior? Vai passar mais fácil na bitola maior. Então, no caso, ela é inversamente proporcional à resistência. Então, o que nós podemos concluir disso tudo? Que a resistência vai ser igual ao comprimento do cano de forma diretamente proporcional, dividido pela área, porque a área é inversamente proporcional à resistência. E nisso tudo aí entra o nosso coeficiente de resistividade, que é o coeficiente do material que é feito o meu condutor. No caso aí, pode ser o cobre, pode ser o alumínio, pode ser várias outras coisas. E nós representamos pela letra grega Rho. Então, R é a minha resistência. Unidade de medida, ohms. É uma ferradurazinha, tá? O meu Rho, ele é a resistividade do material. Unidade de medida dele é ohms metros. Não posso confundir, tá? Não é ohms por metros, não, tá? É ohms metros. Depois eu demonstro para vocês por quê. O L é o meu comprimento e A é a minha área da seção reta do fio. Comprimento em metros e área em metros quadrados. Olha só. Resistência, ohms. Qual que seria a unidade do Rho? Não sei, vamos descobrir. O comprimento, metros. Área, metros quadrados. Metro ao quadrado é a mesma coisa que metro vezes metro, não é? Então, posso cortar esse quadrado com esse metro e eu fico com o Rho sendo igual a ohms vezes metros. Por isso que não é dividido, tá? Então, tome muito cuidado com essa pegadinha. Beleza? Beleza. Eu posso representar essa resistência, esse resistor, aquilo que está impedindo que a corrente elétrica flui naturalmente, ou seja, aquilo que está se opondo à passagem da rede elétrica, dessa forma. Ou um risquinho com uns morrinhos, outro risquinho, ou então um risquinho, um retângulo e outro risquinho. Essas são as formas de se representar, tá? Um resistor, beleza? E o resistor ele pode ser feito de quê? De carvão. Então, um coeficiente de resistência muito bacana e é muito encontrado em aparelhos eletrônicos, tá? Esse resistor é muito encontrado. Ou então ele pode ser feito de fio, que é muito encontrado em chuveiro, que é o quê? Esse resistor transforma aquela energia elétrica através do efeito Joule. Por quê? Ele pega a energia elétrica e transforma em energia térmica.
aquecendo a água que passa por ele, beleza? Então, essa é a função da resistência do chuveiro, beleza? E tem uma coisa muito interessante, que é uma questão que eu já vi cair em alguns vestibulares, eu acho muito bacana, que vale a pena eu comentar. Imagine esse resistor, né? Vamos dizer aqui que ele tem 1 ohm de capacidade. Beleza. Agora imaginem que eu pego uma vela e coloco aqui. Ignora o desenho, que o desenho é horroroso. Eu coloco uma vela e eu aqueço esse resistor. Ao eu aquecer esse resistor, o que vai acontecer? Vai aumentar o grau de agitação das moléculas, correto? Com isso, vai aumentar o grau de agitação dos átomos que a compõem. Ou seja, vai aumentar o grau de elétrons livres, ou seja, o grau de elétrons na camada de valência. Ou seja, vai diminuir a oposição que esse resistor tem de se passar a corrente elétrica. Ou seja, se eu aquecer um resistor, eu vou diminuir a resistência. Por exemplo, ela pode passar para 0,1 ohm. Ou seja, se eu aumento a temperatura da resistência, eu diminuo a resistência elétrica dela. Ou seja, eu diminuo a capacidade de se opor à passagem de corrente elétrica. Beleza? Beleza. Vamos ver 2 exemplozinhos de aplicação da segunda lei de Ohm. Vamos lá. Um resistor X feito de cobre, com comprimento L e área da seção igual a A, apresenta uma resistência elétrica igual a R. Então vamos montar? Ó, a resistência elétrica de X é igual ao quê? É igual a ρ, que é o quê? Ouvi alguém dizer aí resistência, não é resistência não, é resistividade, vezes o comprimento dividido pela área. Então, essa é a resistência X. Vamos continuar lendo. Um resistor Y feito do mesmo material. Se é feito do mesmo material, o ρ, ou seja, a resistividade, é igual. Então, já vou escrever aqui, ó, R de Y é igual a ρ, porém, com 6 vezes o comprimento e 3 vezes a área da seção. Ou seja, 6L sobre quanto? 3A. Eu quero saber a relação entre a resistência Y e a resistência X. Bom, vamos reescrever isso aqui, olha. Resistência Y pode ser igual a 6 sobre 3, que multiplica o ρ vezes L vezes A. Eu sei que o ρ vezes L vezes A é igual à resistência de X, correto? Então, vou substituir. No lugar disso aqui, eu vou pôr resistência de X. Então, a resistência de Y vai ser 6/3 da resistência de X. Beleza. 6 dividido para 3 vai dar 2. Então, resistência de Y é 2 vezes a resistência de X. Vocês vão encontrar muito questões nesse estilo. Muita questão nesse formato. Vai ser raro uma questão, por exemplo, assim, ó. Vamos pôr um exemplo 2. Determine a resistência elétrica de um resistor de comprimento igual a 3 metros, que possui uma área de seção plana de 1,5 metros quadrados, feito de cobre. Aí ele foi lá, né, e deu para vocês que o coeficiente de resistividade do cobre é 1,72 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metros. Aí, opa, beleza, tem o comprimento, tem a área, tem a resistividade, só jogar na fórmula. Vamos lá então, ó. Resistência vai ser igual
ao Rho, 1,72 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento, 3, dividido pela área, 1,5. Ah, professor, nossa, que fácil. Agora é só calcular, não é? É, só calcular, ó. 1,72 vezes 3 vai dar 5,16 vezes 10 a menos 8, dividido para 1,5. Fazendo essa divisão, vai dar 3,44 vezes 10 a menos 8. Resistência, unidade de medida é o ohm. Então, raramente vocês vão encontrar nessa forma, mas existe caso que encontra sim, mas a maioria é você comparando dois resistores diferentes. Beleza? Beleza. Se vocês entenderam, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!